Shalom, queridos. Boa segunda-feira, 30 de junho, último dia do mês. E como nós estamos falando em Provérbios, quero lembrar que nós temos mais um provérbio que seria o do dia 31. Então, depois de falar aqui, eu vou dar um intervalo e ler algo do dia 31. Então, todos os meses, eu que leio Provérbios todos os meses, então, quando o mês é de 30 dias, aí eu leio 2 provérbios e eu quero fazer isso para estimular você a isso, tá certo? Então, hoje, Provérbios 30, eu vou ler os versículos de 5 a 6. O Senhor diz acerca da palavra dele. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então é dito que a palavra de Deus é pura, e é dito que toda ela, não é uma parte pura e a outra impura, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo, tendo como escritores homens que foram escolhidos por Deus. E aí, depois de falar da palavra dele como pura, aí fala de uma característica desse Deus, dizendo que ele é escudo. Ele é escudo para os que nele confiam. E aí, o que tem a ver a palavra de Deus com a pureza de Deus, com o escudo? E eu gosto muito de me lembrar, por exemplo, de jalecos médicos. Os médicos que entram em contato todo o tempo com vírus, com bactérias, com sangue, com muita doença, às vezes até com pus, né, com material biológico que nós não gostaríamos de entrar em contato com eles. Mas esses médicos que vão entrar em contato com aquilo que caracteriza a enfermidade, eles têm que estar com o jaleco deles limpinho. Obviamente já existem até jalecos verdes, azuis, porém a maioria dos jalecos são brancos. A maioria dos profissionais usa um jaleco branco. Porque no branco percebe-se mais facilmente a sujeira. Então isso é muito bom, porque até protege também o paciente. Assim que um jaleco fica sujo, por ele ser branco, rapidamente foi percebida a sujeira e também rapidamente se pode mudar o jaleco. Então eu estou tomando o jaleco aqui como uma proteção, como um escudo. E aí toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Então esse Deus cuja palavra é pura mostra para nós que nessa pureza da palavra dele nós temos um escudo, nós temos uma proteção. E isso, obviamente, só funciona, diz a outra frase, ele é escudo para os que nele confiam. Obviamente essa palavra não vale de nada, não serve para nada, não funciona para nada, para quem não tem vínculo com o eterno, para quem não confia nele. Mas, falando-se para filhos de Deus, a palavra do Senhor, toda ela tem um nível de pureza que é um escudo para nós e nos protege. Agora o versículo 6, ele vem falando como se ele dissesse assim: já que essa palavra pura é escudo e lhe protege, o que é você fazendo acréscimo para ela? Ela já é suficiente. Ele diz: nada acrescentes às suas palavras. Para quê? Aí ele diz 2 coisas que nós precisamos evitar: para que ele não me repreenda e para que eu não seja achado mentiroso. Porque o que quero eu tentando acrescentar as palavras de Deus? Obviamente vou inventar, né? Vou mentir acerca da palavra dele. E aí ele diz, ele vai lhe repreender, porque imaginemos qual é de nós aquele que gostaria de, mandando um recado
Digamos que eu mandasse um recado, diga que eu estarei em setembro, estarei na escola Francisco de Assis. Eu mando o recado, estarei em setembro na escola Francisco de Assis. Quando eu chego lá, alguém chega e me pergunta, mas e cadê a sacola de mangas? Eu falei, que sacola de mangas? E aí a pessoa me dissesse, é que a pessoa que trouxe o recado me disse que quando você viesse aqui em setembro, nessa escola, você traria uma sacola de mangas. Aí eu ia ficar zangada. Eu digo, mas que absurdo, mas eu não disse isso. Eu não falei nada de sacola nem de manga. De onde essa pessoa tirou essa ideia? Bem, eu estou dizendo que se nós, humanos, não gostamos que alguém acrescente algo às nossas palavras, imagine o eterno. Eu diria para aquele cabeça de Nico que inventou a sacola de manga, que ele disse, mas como é que você ia adivinhar a minha cabeça? De onde você tirou essa ideia? E Deus diria o quê? Você está inventando algo para a minha cabeça, a cabeça eterna do Todo-Poderoso, do Onisciente, do Onipresente. Você não tem juízo não, acrescentando coisas? Então, nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda o Senhor e sejas achado mentiroso. Agora eu vou para o último livro da Bíblia, Apocalipse, e é muito interessante, irmãos, porque a palavra que eu estarei lendo, ela não é só no último livro da Bíblia. E aí eu tomo uma palavra do meu professor Subirá, que ele diz assim, normalmente quando uma pessoa vai viajar, né, nos últimos momentos, ela pode deixar para os últimos momentos mesmo, os últimos minutinhos, algumas informações bem sérias, bem importantes, que ela não deseja que sejam esquecidas. Assim, como se a pessoa fosse dizer, a carne que está no congelador não é minha, é do vizinho que pediu para colocar no congelador. E então, na hora dessa pessoa sair, no último minuto, ela chame quem ficou em casa, quem vai ficar em casa, e vai dizer, olha, a carne que está no congelador, não faça uso, porque não é minha, é do vizinho que está viajando e tal. Por que essa pessoa deixaria para o final? Como para dizer, no último momento, ainda vou arregalar os olhos assim, olha, essa carne que está aí não é minha. E, deixando para o finalzinho, ela estava pensando em chamar uma atenção maior, deixando para o final. Tomando este exemplo pequenininho aí de carne, eu quero dizer que a palavra do Senhor, que é grossinha, bem grossinha, de Gênesis, Apocalipse, eu estarei lendo, queridos, aqui nem é escrito, nem é o texto bíblico, aqui algumas informações, mas eu estarei lendo a última página, eu quero mesmo que fique bem chamativo na sua cabeça. Olha, eu estarei lendo essa última página de um livro que tem esta grossura toda. Então, nessa última página, é o último livro da Bíblia, a última página da Bíblia, e o que eu vou ler está escrito nos nos 3 últimos versículos. Então, é o último do último livro, última página, aliás, último livro, último capítulo, última página, últimos versículos. Depois que eu ler o último versículo que eu vou ler, que é o versículo 20, depois só tem o 21, que é a bênção final, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos lembrar de que nós estamos falando. A palavra do Senhor é pura, ele é escudo para o que neles confiam, nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e seja achado mentiroso. Acerca disso, de alguém acrescentar algo, é que eu vou ler.
Apocalipse, capítulo 22, o versículo 20, a primeira parte diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas todas que foram escritas, diz: certamente venho sem demora. Com esta leitura, nós já estamos sabendo que esta pessoa que dá testemunho é o Senhor Jesus. Eu vou ler de novo para você pegar esse versículo, porque eu vou ler depois o 18, mas eu quis ler primeiramente o 20, para você saber quem é esse que testifica. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Bem, Jesus. Então agora vamos saber que eu é Jesus, que eu vou ler agora no versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Aí ele vai dizer o que ele, Jesus, testifica. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, vou voltar lá para Salomão, nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e não sejas achado mentiroso. Nada acrescente. Foi dito lá em Provérbios 30. E aí agora Jesus Cristo diz: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus o Pai lhe acrescentará. Vou deixar aí fazendo suspense mesmo. Ainda mais que estamos no 11º minuto e não vou demorar tanto. Ele disse lá atrás, nada acrescente. Aí ele diz: para quem ousar, aí já eu que digo o verbo ousar, para quem ousar acrescentar, o Pai também vai acrescentar. É assim: você acrescentou um recado que eu não mandei, pois também eu vou acrescentar. Olha o que Deus acrescentará na vida de pessoas, na vida de crentes, na vida de pregadores, na vida de mestres, na vida de quem está ensinando a palavra dele, e acrescenta. Deus vai acrescentar os flagelos, as pragas escritas deste livro. A gente tem que dizer o quê? Isso é muito sério. É muito sério. Eu não quero que quando eu mandar você dizer lá numa prefeitura que eu irei lá na Escola Francisco de Assis em setembro, eu não quero que você acrescente nada, nem essa coisa aparentemente boa, que eu vou levar uma sacola de mangas. Não quero que você acrescente nada. Não diga nada que eu não disse. Eu não quero. Imagine o Pai. Imagine Deus. Imagine o Eterno. Imagine o Todo-Poderoso. Imagine aquele que é o onisciente, que sabe todas as coisas. Ora, se ele sabe tudo, ele nos disse tudo o que ele queria dizer. Como é que ele vai aceitar que umzinho de nós, que uma cabeça de Nico de nós aqui acrescente? Então ele diz: olha como é sério. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Depois tem aí sobre quem tirar, mas eu não quero misturar, porque vai ter também uma surra para quem tirar, e tem gente que tira, tem gente que diz: isso aí já passou, isso aí não serve, e vai tirando, e Deus também vai tirar deles. Mas hoje, já que o nosso provérbio é nada acrescentes às palavras do Senhor, eu vou ficar também com a parte em Apocalipse que se refere exclusivamente a quem acrescentar. Não acrescente. Se você ousar acrescentar, eu também vou acrescentar na sua vida os flagelos deste livro. Queridos, isso é sério. Isso é uma coisa ruim, mas olha que coisa maravilhosa que está escrito desde lá de trás. Não acrescente, não. E olha, eu nem li Deuteronômio, tem 2 textos de Deuteronômio que diz: não acrescente, não acrescente. Aí chega em Provérbios 30, não acrescente. Aí chega em
em Apocalipse 22, 18, nada acrescente. 3 ou 4, 1, 2, 3, 4 vezes a palavra do Senhor diz: não acrescente nada à Bíblia. E o cabeça de Nico ousa acrescentar. Aí Deus diz: tá, então agora também eu vou acrescentar na sua vida os flagelos, as pragas deste livro. E para quem pensa só em bênção, a palavra flagelo está escrita no último capítulo do último livro, a última página. Ou seja, está em vigor os flagelos, as pragas deste livro. Só para quem quiser. Quem não quiser, não vai apanhar nenhuma praga. É só para os desobedientes. E quero lhe dizer que o capítulo 28 de Deuteronômio, que dos versículos de 1 a 14, Azevedo, como é o nome dele? Nandes, você vai lembrar o nome dele. É um cantor, pastor, que fez a música: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações onde eu passar. E aí a música ficou linda, mas ela refere apenas aos versículos de 1 a 14 de Deuteronômio 28, de 1 a 14. Aí eu digo: ô Nando, é Nando Azevedo, ô Nando, você também tinha que criar uma música do versículo 15 ao 66, olha, irmãos, de 1 a 14 bênçãos, de 15 a 66, deixa eu conferir se são os 66 mesmo, que tem flagelos. Claro que ninguém quer uma música sobre flagelos. Quando eu brinco assim: Nando, você deveria ter feito o restante do texto, porque nós ficamos muito... Não, são 68, queridos. Olha, eu vou ler aqui 28, de 1 a 14, são as bênçãos. Quando diz versículo 15, vem logo o título: os castigos da desobediência. Ou seja, Deus não está querendo colocar castigo em ninguém, Deus não está querendo colocar flagelo, praga em ninguém. Agora, aquele que é muito ousado, que quer se insurgir contra 4 vezes que Deus diz nada acrescente, está pedindo para apanhar. Então veja, o versículo 15 diz assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí tudo meu Deus, como é o nome do rapaz? Azevedo cantou, que está certíssimo, que é os versículos de 1 a 15, quando chega no 16, agora muda tudo. Maldito será na cidade, maldito serás no campo, maldito o fruto do teu ventre, maldito onde. Aí vem muita maldição, que são os flagelos aos quais o Senhor se refere lá em Apocalipse. E ele conclui, olha, o 67 e o 68. É o final dos flagelos prometidos para os desobedientes, principalmente para os desobedientes que acrescentam o que Deus não mandou. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Espetáculo de coisa ruim. Então, quando eu estou de manhã na coisa ruim, ai, quem me dera chegasse logo à noite. Quando eu estou de noite, ai, quem me dera chegasse logo pela manhã, porque os flagelos estão aí comendo solto. 68. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios. Olha, eles que saíram abençoados do Egito, pelo caminho de que eu te disse. Nunca, jamais verás este caminho do Egito, porque o povo estava debaixo da bênção. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas
aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Olha que coisas terríveis, irmãos. Que flagelo terrível. Para quem? Para quem desobedece. Para quem acrescenta. Irmãos, a Bíblia já é grande demais. A Bíblia já é grossa demais. E não estamos falando apenas de tamanho, de capítulos. Estamos falando da grandeza da revelação. A palavra de Deus é pura. É como um jaleco puríssimo de um médico que está tão puro que o que ele faz é benefício para o paciente. Então a palavra do nosso Senhor aqui, olha, é o escudo para todos os que nele confiam. Não sejamos tontos, infantis, bobocas, desobedientes, de querermos acrescentar algo, porque se acrescentar algo aqui, como é que eu diria? A surra vai ser grande. Na nossa infância, eu diria, o pau vai cantar, né? Vai ser muito ruim. Então, queridos, vamos pedir a Deus que quando nós estivermos ministrando, estivermos falando do Evangelho, que nós não digamos, eu acho que não temos que achar nada. Em Bíblia nós não achamos, nós estudamos, pedimos revelação ao Espírito Santo para não corrermos o risco de acrescentar e, em acrescentando, receber os acréscimos dos flagelos desta palavra sobre a nossa vida. Mas vamos terminar então sabendo, nós não precisamos sermos alvos dos flagelos de Deuteronômio 28, de 15 a 68, por pura desobediência. Nada de acrescentar, apenas aprender. Graça e paz. Até daqui a pouco, porque eu vou falar do provérbio 31, embora hoje seja dia 30 de junho. Até mais.